está no encontro 15, né, ou seja, já vimos 15 filmes, e esse filme de hoje é um filme que eu particularmente gosto muito, né, porque eu acho que ele toca em coisas bem importantes, de uma forma, um pouco irônica, né, então ele vai trabalhar, vai tocar em uma grande ferida, né, então, não somente uma ferida em nível pessoal, né, de cada um de nós, mas também uma ferida social. Ele tem 2 aspectos esse filme, né, que são as relações sociais, então como a nossa sociedade se organiza e como essa sociedade vai bater, né, vai soar, vai agir sobre os indivíduos. Então, ele é um filme que fala da pressão constante que a gente vive entre as regras sociais, as nossas vontades, né, e vai falar muito do estado de constante de controle, que a nossa cultura nos submete, né. Então, uma cultura que é violenta, né, é injusta e que nos pede para a gente se calar diante da injustiça e e da e da manipulação que muitas vezes a gente é submetido. E daí, ele fala de quando o copo transborda, quando a pessoa já não aguenta mais, né. Então, onde a surge então um descontrole, né. Então o que que o filme está nos trazendo? Essa constante estado de controle que a gente vive e um momento onde se rompe esse controle, né, e a gente encara a grande sombra, né, tudo aquilo hã, que não imaginávamos sobre nós mesmos aparece de repente. Então, o nome do filme é Relatos Selvagens, um filme de 2014 de um argentino chamado Damián Cifrón, e é muito importante a gente perceber que esse filme, então, é um filme latino-americano, porque, os aspectos que a gente vê no filme são aspectos que são da humanidade, de todos os lugares, né, mas que em culturas como a cultura latino-americana, é como que os próprios fatores, culturais, né, eles reforçam algumas coisas que aparecem no filme. Hum. Então, vão ser 6 histórias, né, e são 6 histórias onde, existe um tema básico, né, que é a vingança, né, o sentimento de vingança, o sentimento de não suportar mais uma situação, esse não suportar mais uma situação, ele traz uma resolução que não está dentro da adequação social, né, não é o que se espera, né, socialmente, mas é o que acontece, né, porque tem um momento que cada um dos personagens centrais de cada história vai romper, né, com as estruturas, hã de contenção social que se espera, né, se espera. O que que eu acho que o filme ele denuncia isso muito, né, se espera, a sociedade espera que as pessoas criem estruturas internas para não se revoltarem, né. Esperam que a gente tenha estruturas internas que, nos adequem o tempo todo a uma sociedade muito violenta, a regras sociais muito violentas, né. E, então, a gente vai considerar, né, muitas vezes a própria psicologia vai considerar que a normalidade, né, a pessoa normal é aquela que vai conseguir sustentar os seus impulsos internos, né, e vai se adequar às regras sociais, né, como que aprisionando, né, o seu ódio, a sua raiva,
de forma a se submeter a várias situações. Então o filme traz várias situações onde isso se rompe, né. E talvez o grande incômodo que o filme isso nos faz rir, por um lado, né, porque ele é apresentado de uma forma cômica, tragicômica, né, mas por outro lado, parece que a gente olha aqueles personagens, eles estão fora da gente, e eles estão loucos, né, mas na realidade, ele fala da nossa loucura, de coisas que talvez a gente nunca venha a praticar, mas que, certamente, muitas vezes a gente pensou, né. Pensou e teve vontade de fazer. A diferença é que simplesmente não fizemos, Então, uma das coisas que eu acho que traz o filme, né, é se isso, ao menos eu coloco essa questão, eu acho que não é que seja absolutamente explícita, eu acho que o mais explícito é esse confronto entre as regras sociais e o indivíduo, né, mas eu acho que também uma coisa que ele traz, à medida que ele diz que os relatos são selvagens, né, então o que que é o ser humano, né, então acho que tem essa questão de fundo também. Então, a gente a vingança e o ressentimento, são uma questão, uma condição humana, ou ele é uma reação ao lugar que a gente ocupa numa cultura civilizada, né, numa civilização, é uma consequência da civilização. Então, hã, esse animal que a gente tem dentro, ele, reage de uma forma violenta porque ele é violento, ou ele reage de uma forma violenta porque ele está sendo constantemente violentado, assediado, explorado pelo meio que a própria humanidade criou, né. Então é um pouquinho pensar onde está o ovo, onde está a galinha, né, mas de fato eu acho que o filme traz, essa vulnerabilidade de cada um de nós, né, de sofrer vários tipos de violência que não são explícitas, aos quais a gente tem que se acomodar, e o momento que isso, se torna incontrolável. Hum. Então, o quanto a impotência diante das instituições sociais, né, a impotência frente à injustiça social, e a falta de solução, disponível, né, ela vai criando um estado de olho por olho, dente por dente, né. Então esse estado onde, aquilo que eu entendo como um crime, como uma injustiça, hã, eh eh, tem como, consequência, né, tem como, reação, tentar que o outro, que o mundo pague na mesma moeda, né. Então, eu acho que uma das questões básicas que traz o filme é essa impossibilidade da justiça, né. Então, hã, os personagens, eles se sentem injustiçados, eles se sentem que estão, perdendo coisas, ou se estão sendo, violentados de alguma forma, e não encontram no caminho, socialmente aceito, uma solução. Então tem um extravasar que acaba, vindo a partir de uma atitude muito violenta, hum, uma punição, né. Então, também eu acho que outra coisa que o filme traz é a questão de que até onde a civilização, né, ou a forma, de vida da civilização, ela é inerente à barbárie, né. Então, uma co a forma, a estrutura social, ela gera um tal nível de pressão nos indivíduos, que é como que vai criando uma sombra tão imensa, né, que às vezes essa sombra ela acaba se manifestando,
sendo atuada, né, através da violência. E isso, né, pelo fato do filme ser argentino, então, dentro da própria, estrutura social latino-americana e pela própria história da América Latina, que é uma história de usurpação, é uma história que ela inicia, né, com vários genocídios, ela inicia com uma exploração do ser humano pelo ser humano, né, hã, uma degradação de culturas e civilizações que já existiam aqui. Então, é como que na América Latina, essa vulnerabilidade, né, e também essa falta de respeito pelo humano dentro da estrutura social, ela é muito é mais aguda que, digamos, a Europa ou o norte do mundo, né. Então, é como que essas questões que já são questões que ficam latentes, né, dentro de qualquer lugar do mundo, na América Latina se tornam mais agudas diante da própria organização social, que é muito corrupta, que é violenta por si, as instituições que não cuidam os cidadãos, né, então a cidadania que não é respeitada. Então tudo isso, dá uma sensação de que bom, que, a pessoa não tem saída, né, não tem saída, não tem, os meios oficiais não me oferecem uma saída. Então, daí vem a questão da perda de controle, né. Isso é uma outra coisa que se pensa em algumas correntes da psicologia, né, o quanto a sociedade é enlouquecedora e pede para os indivíduos, né, hã, terem estrutura para controlar a sua loucura, como se a loucura fosse sempre do outro e não consequência de uma sociedade que é dissociada, né. Então, o fulaninho é dissociado, mas a sociedade não é, então tem que afastar, tem que colocar fora, né. Então, o próprio fato de 2 dos personagens das histórias, né, de 2 histórias acabarem com os personagens, presos, né, então fala disso, né. Então, o quanto, às vezes, a própria prisão, a própria estrutura, ela vai apartar o indivíduo do convívio social, porque ele não consegue, ter o controle que a sociedade pede, né, ele não consegue. Então, essas histórias têm muito a ver com essa questão, né, claro que é uma forma irônica, exagerada, né, de olhar como se fosse uma lente de aumento, né, sobre um mundo interno e não exatamente, sobre fatos concretos, se bem que, eventualmente, esses fatos se deem no concreto também, né. Bom, então tudo começa com a primeira história que é do Gabriel Pasternak, né, e a ferida dele, né, então, uma pessoa que, possivelmente tenha sido super exigida pelos pais, uma coisa de exigência de perfeição, né, o que construiu nele possivelmente uma autoexigência, né, e essa sensação de que nunca é suficiente, sendo reforçada pelas questões, pelos pe por pelas relações que são construídas através da vida, né. Então, esse sentimento de inadequação, esse sentimento de não pertencimento, que ele não consegue achar uma saída de outra forma, né, que não seja um suicídio, né. Mas esse suicídio, ele não é um suicídio só, né, na realidade ele é uma grande vingança, então ele vai, né, colocar todas as pessoas da relação dele dentro de um avião, ele fez um super esforço para fazer essa vingança, né, porque ele teve que se tornar piloto de avião, ele teve que, fazer toda uma estrutura,
de convites e ter dinheiro para fazer tudo isso. Então, é o caso exato de que a ferida impediu ele de ter uma solução mais, interessante para a existência dele, né, porque se ele foi capaz de criar tudo isso, ele poderia ter criado outra saída, né. Mas, a questão também desse sentimento de vingança, ele ser um veneno, né, um veneno, hã, que impede a pessoa de ver outras coisas, né. Então, depois a gente tem a história dos ratos, né, dos ratos, que é a do veneno do rato, né. Então a gente tem, a garçonete e a cozinheira, que elas são, na realidade, eu acho que muito isso, a cozinheira quase como uma sombra da garçonete, né, que é uma pessoa que se sente muito impotente, né, muito impotente. Ela sofreu, uma série de violências mesmo em nível social, né, o que levou ela a toda a família dela sofrer, o pai sofrer imensamente, né, então toda uma coisa de perda, e ela se sente impotente, incapaz de ter uma reação frente a isso, né. E depois, por outro lado, a cozinheira que representa toda a raiva que ela tem, né, e também ela, ela representa toda essa energia de ira que não pode se controlar, ela não consegue se controlar. O único jeito que ela tem de controlar isso é indo para a prisão, tanto que ela diz que ela gosta de ir para a prisão, porque ao menos ela tem comida lá dentro, né. Então, o quanto, essa personagem ela se sente absolutamente inadequada para controlar a sua relação com o mundo, e é uma relação de muito ódio, né. Então, e daí chega o Rafael Cuenca, que é quem acabou com a vida, com a família da garçonete, né. E daí o que que ela faz? Ela fica completamente impotente, porque ela poderia ter destratado ele, poderia ter, berrado, jogado o bife na cara dele, qualquer coisa, né. Mas ela fica quieta. E daí, então, começa a cozinheira, como uma grande sombra dela, né, começa a colocar uma pilha de que ela tem que dar veneno de rato para ele, né. Então toda a história ela vai girar em torno dessa vingança que a garçonete nunca teve certeza absoluta se ela queria ou não, mas a cozinheira tinha, certeza absoluta, porque a cozinheira já não era mais a questão da vingança pelo Rafael Cuenca, mas é um sentimento de, justiça, né, de fazer justiça com as próprias mãos. E também uma questão de não conseguir lidar com seus impulsos agressivos, no sentido de sim, que tem que matar alguém de algum jeito, né. E daí, o Rafael Cuenca, ele é o cara mais prepotente desse mundo, né, ele acha que ele é melhor do que todas as outras pessoas. E daí, bom, vem que ele é político também, né, então ele representa muito a questão, desse mundo da política onde, teoricamente, aquela pessoa que a gente elege teria que estar ali para, servir a sociedade, né, e ele está ali para benefício próprio, ele quer tirar o máximo de todas as pessoas. Então, esse conflito que existe, né, entre esses 3 personagens, e depois vai entrar o filho do Rafael também, e que, à medida que o filho do Rafael entra, então toda a cena de violência ela vai, acontecer à medida que a garçonete não suporta, né, não suporta a questão do sentimento de culpa. Ela é uma personagem que, ela tem um nível de empatia maior, né, então essa empatia faz com que ela coloque ela em dúvida,
e um sentimento de culpa também, né. Então, ao mesmo tempo que ela tem muita raiva que está projetada na sombra da cozinheira, né, ao mesmo tempo ela, tem uma coisa interna de perceber que uma atitude de dar a o veneno de rato não é a melhor solução, né, não seria mais a melhor solução. Então ela é impotente, né, ela sente muita impotência, ela é empática, mas ela é muito limitada, ela não sabe o que fazer com isso, e daí então vem a cozinheira que tem uma ausência de limites, né, e ela também tem uma questão que ela não tem nada a perder, né. Então, ela precisa dos limites externos, porque ela não tem limite interno, e daí, bom, ela vai o único jeito de ela lidar com ela mesmo é se enfiando lá dentro da prisão, né. Bom, daí a gente tem aqui essa outra história, né, que é quem é o mais forte e que traz, assim, claro que a rivalidade é uma questão que está presente em todos os seres humanos, mas aqui ela traz uma feição muito masculina, né. Então essa competição entre, hã, hã, o sentimento de potência masculino, né, que é muito simbolizado também pelo carro, né, então, essa a afirmação sobre a potência do carro que tem a ver com uma afirmação dentro da potência masculina. Hum. E ele representa, né, basicamente, também além dessa luta, né, de poder entre, de se colocar quem é o mais forte, quem é que vale mais, ele também vai trazer uma questão de luta de classes aqui, né, porque, é o rico e o pobre, o favorecido e não favorecido, como o pobre tem que se colocar em relação ao rico, né, ele tem que dar passagem, hã, e e e e não se colocar impedindo o caminho. Então, o rapaz, né, o obreiro ali que ele impede a passagem do cara do executivo, né, e isso, né, é que vai causar, essa revolta que já existe nesse obreiro, é que vai causar toda a vai detonar, né, toda uma situação que vai acabar na morte dos 2, né. Então, eh, o executivo, imagino que seja executivo, né, não sei exatamente, mas ele é o cara rico da história, né. Então ele tem toda uma questão de afirmação em cima dos símbolos de poder. Então é o carro, o Audi, né, super potente, as roupas, tem toda uma coisa da autoafirmação, porque, hã eu abro meu caminho, eu vou, a estrada é minha, o mundo é meu, ninguém pode me atrapalhar, né. E depois a gente vai ver no obreiro uma afirmação por outro lado, né, afirmação pela força física, pela violência física, e bom, e aqui a gente vai ter o confronto, né, de 2 versões de masculinidade, né. Então, e daí não é por acaso que eles vão se engalfinhar até a morte, né, e daí lá no final o policial diz isso, né: "Ah, eu acho que isso foi quando ela encontra os corpos, agarrados um no outro, né, isso foi um crime passional". E no final, né, dessa história, realmente eles estão, já podia ter acabado quando o cara mais rico consegue ir embora, né, ele volta, porque daí ele já estava envolvido nessa grande dança que que na realidade é motivada por alguma outra coisa, que não é exatamente a a necessidade de dar limite ou ou de resolver a situação. Ele já não queria mais resolver a situação, né, era tudo ou nada, né.
Então, essa questão desse acesso ao passional a partir de uma competição que tem a ver com as relações de poder, né, e muito ligada, então, a masculinidade aqui no sentido, bem eu vou usar um jargão mais psicanalítico, né, então num sentido bem fálico, né, quem é que tem o falo maior, quem é que manda aqui, né, então tem esse jogo durante essa história, né. E daí sim é um crime passional, né. E, e daí eu acho que também a menção de que é um crime passional traz toda a questão dessa masculinidade estereotipada, onde não pode, a afirmação é sempre feita sobre, a demonstração de poder, seja ele físico, seja ele através de dinheiro, de símbolos de status, né, e o jamais, se deixar tocar, por um outro tipo de relação, né. Então, quando o policial diz que é um crime passional, também tem isso, o que que se esconde atrás dessa masculinidade tão estereotipada, né. Eh, Quais são os desejos que existem atrás de uma masculinidade violenta e autoafirmativa, que tem que se afirmar através de atitudes destrutivas, imposição, quem é que manda aqui, né. Então, eu acho que aí ele vai fazer uma relação com a questão dessa vulnerabilidade que não quer ser vivida, né, nessa necessidade de contato que não pode se realizar, né. Então, depois a gente tem o Bombinha, né, que o Bombinha ele é é um engenheiro, né, que acaba explodindo um estacionamento de carros que são multados, né, e ele é o exemplo mais claro, eu acho que é o conto mais claro, né, a história, o filme, mais claro sobre a questão do confronto entre, as expectativas sociais, entre o aquela pessoa que procura ser a mais justa, mais organizada, mais coerente, mais controlada, né, porque ele é um engenheiro que trabalha com destruição de prédios a partir de implosão, né, então ele é um cara que trabalha com explosivos, isso é altamente simbólico, né, ele é um cara que sabe como utilizar os explosivos. Metaforicamente, a gente poderia dizer que ele sabe como lidar com a raiva, sabe lidar com o seu mundo interno, né. Só que, é tão grave as coisas que vão acontecendo, né, em nível de ele se sentir não reconhecido, pela família, não amado, não compreendido, depois, assim, ele injustiçado pelo Estado, que não quer nem saber se o que que é justiça ou não, não tendo onde reclamar, né, hã encontrando toda a burocracia, paralisado pela questão burocrática, tendo que ser explorado, roubado. Chega um ponto que ele, que seria a pessoa mais adaptada, com mais condições de se adaptar e lidar com aquele mundo explosivo interno, daí ele decide que: "Bom, ok, eu vou eu vou explodir com tudo", né. E daí todo o conhecimento que ele tinha para, gerar, para viver, para gerar ser um engenheiro de sucesso que fazia o trabalho com implosão, né, todo esse conhecimento é gerado para a vingança, né, onde ele explode lá o estacionamento, hã, faz com que seja multado o carro, né, faz com que o guincho seja levado e lá explode o carro, né. E daí então, e é incrível porque o que que acontece, né, ele que não conseguia espaço, ele que não conseguia ser reconhecido por mais que ele fizesse, depois que ele
é reconhecido, né, que depois que ele explode o estacionamento, que ele vai para a prisão, hum, é como que, isso ressoa nas pessoas que, estão ao redor dele, e ele vira um herói, né. Então, ele vira aquela pessoa que fez o que todo mundo queria ter feito, né. Então, todas as pessoas, inclusive a família, voltam, né, para celebrar o aniversário dele. Hum. Então, a proposta, né, é um filme que vai falar se o que qual é o preço de cada pessoa, né, o quanto cada um pode estar à venda. Então, na situação, né, onde um menino, um adolescente que estava drogado atropela uma família, né, e não presta socorro e volta com o carro para casa, né, então toda essa situação de tentar, né, era o Santiago o nome do menino, tentar, poupar esse menino de assumir as suas responsabilidades, né, assumir a responsabilidade sobre o acidente. Então a gente vai ter aqui uma mãe super protetora, né, uma relação, hã, muito sufocante entre um e outro, né, que possivelmente seja uma relação que, tenha provocado esse sentimento de, né, seja construtora desse sentimento de incapacidade de lidar com a situação que o rapaz tem, né. Mas daí o que que acontece? Isso é reforçado nesse momento, porque essa mulher fica desesperada também, com a possibilidade de se separar desse filho, né. Com a Então, parece que todo o ambiente serve para proteger o menino, né. Então, para super proteger ele e livrar ele da responsabilidade, né. Mas, na realidade, num nível, hã, mais, hã um nível inconsciente, se a gente tentar olhar para os personagens como pessoas, né, esses personagens, a mãe, né, hã, ela tem a questão da superproteção como uma dificuldade de também ela assumir a própria existência, né, então, ela vive através da vida do filho, e o filho vive através da vida dela, então, a possibilidade dessa separação deixa ela desesperada, não é exatamente para cuidar do filho, mas é como eu posso viver separado desse menino, né. E daí vai reforçando cada vez mais a situação. Por outro lado, o pai, ele é um cara de sucesso, é um cara rico, né, e ele tem uma imagem a preservar, então a preocupação principal dele não é exatamente com o filho ir para a prisão, mas como que a sociedade vai olhar para ele, né, tendo um filho que, provoca um acidente, que usa drogas, que não presta socorro, né. Então existe toda uma estrutura que vai se criar durante o o filme, né, que é, de tentar jogar essa responsabilidade para o outro, e daí existe toda uma negociação entre, o advogado dele, o investigador do acidente, o o jardineiro que é a pessoa que foi escolhida, né, para, assumir a responsabilidade, mas que no final das contas todos tentam tirar um quinhão, né, todos envolvidos tentam tirar uma parte, dizendo que o jardineiro pediu tanto de dinheiro, mas em um determinado momento, se descobre que esse dinheiro que era para o jardineiro, era uma pequena parte, porque cada um dos envolvidos estava roubando alguma coisa. E daí então, o que acontece, né, se a gente vê esse personagem no início, quando ele está sofrendo, ele está chocado com o que o filho fez, ele está com o maior problemão, ele está pedindo ajuda, né, então ele está de branco. Quando ele se dá conta que todas as pessoas que supostamente iriam ajudar, né,
a fazer essa questão, né, essa coisa de fazer com que o jardineiro assumisse a culpa, daí ele se torna um super negociador, né. Então ele joga altíssimo e a gente vai notar que daí a cor dele, né, a cor que ele está usando vai para o preto, né, a cor da roupa. Então isso significa muito de que, ele sai, né, dessa postura de vítima da situação, de que quer ajuda, que é vulnerável, para um outro lado onde ele é um negociador implacável, né, e daí ele já não quer mais proteger o filho, ele já não quer nada, né, bom, e daí o que que acontece? No final, a a pessoa que supostamente iria, assumir a responsabilidade, né, ela é morta, então, esse grande sacrifício, né, e onde aquela pessoa que era vítima, né, o marido da vítima do acidente, vai agora ser o réu, né. Então esse réu que nunca se acha, né, nunca se acha quem é o culpado da situação, sempre fica perdido diante de um jogo de poderes, um jogo de negociações, né. Então esse conto ele traz muito a questão da corrupção, né, e o quanto, uma cultura baseada nas relações de poder e de dinheiro, ela pode esconder completamente, tirar completamente a claridade, né, a lucidez a respeito das relações, transformando as pessoas que fazem parte disso em meros objetos dentro de uma cena total, né. E depois eu acho que esse é o conto, assim, mais contundente, né, que é o conto da mor Até que a morte nos separe, né. Então, esse filme ele vai falar, né, daquela relação idealizada, né. Aquele casamento de contos de fada, aquele amor que todos nós ficamos esperando toda a vida e que vai ser felizes para sempre, né. Então começa, né, o filme como numa cena hiper idealizada de um casamento, nossa, maravilhoso, né, é tudo o que, se sonhou toda a vida, né. E aqui eu acho que assim como lá no filme dos carros, né, se falava muito a questão da masculinidade, aqui a gente vai falar bastante, da questão de como a mulher se coloca dentro dessa estrutura, né, essa estrutura, onde de um amor romântico, de uma construção social, né, onde existem papéis definidos e onde cada um tem que fazer parte desse conto de fada, né. Me dá só licença que eu vou dar um golinho de água. Então, o que acontece é que lá pelas tantas ela sabe durante a própria festa, né, que o esposo, né, teve a cara de pau de convidar uma amante, né, primeiro que ela não sabia da amante, daí ela fica sabendo da amante dentro do casamento, porque a mulher foi convidada, é uma mulher super bonita, né. Então isso, daí traz essa questão, né, o que fazer com a dor da traição, né. Então, e que claro, a gente vai ver isso aqui numa dimensão do feminino, mas, assim como lá nos carros, essa explosão de ira e essa competição que a gente vê lá nos carros, que é uma coisa de essência, hã, mais ligada dentro dos comportamentos sociais ao masculino, mas mulheres e homens podem viver isso, né. Também esse lugar da dor da traição, de não saber o que fazer nas relações de par, né.
Num primeiro momento a gente pode ver, né, e eu acho que a forma como o filme aborda, dentro daquele comportamento que é esperado para uma mulher, né. Mas a gente vai ver toda a questão da passionalidade, tudo, tanto em homens como mulheres, também a questão da traição, tanto em homens como mulheres, né. Então, daí depois, quando ela fica desesperada, vem a questão do suicídio, né, então ela sobe lá para o prédio e a primeira reação dela é que ela vai se matar, né. E daí eu acho que traz a gente pode pensar um pouquinho no que significa o suicídio, né, porque lá no início a gente tem o Pasternak que fez um suicídio e levou metade levou todo mundo junto, não metade das pessoas junto, né. Então, e quando ela vai num impulso, né, lá para cima do prédio, some para cima do prédio, e teoricamente a gente imagina que ela queira cometer um suicídio, porque ela se sente humilhada, ela se sente traída, ela se sente não amada, né, então tudo o que possivelmente reconfirme uma série de coisas dela, então ela vão fazer o suicídio. E daí o que que a gente vai pensar a respeito do suicídio, né, o suicídio tem, uma questão que é a vingança, né, porque quando uma pessoa se suicida, os outros ficam sofrendo, e a pessoa não está mais para sofrer, né. Mas por outro lado, existe também uma questão, uma compreensão limitada, né, a respeito e hiper exagerada a respeito de uma situação que, por mais sofrida que seja, ela não é a totalidade da vida daquela pessoa, né. Então as pessoas que tentam cometer o suicídio, muitas vezes elas pensam que aquela situação que está fazendo sofrer é a totalidade da vida dela e, por isso, a única forma de solucionar a situação é a morte, né. Enquanto que essa morte pode ser uma morte metafórica, né, onde, hã, simplesmente se mude a situação, se encerre aquela situação, se decida uma mudança, né, de atitude, de relação, etcétera. Mas não é o que acontece com a nossa personagem, né. E quando ela tem essa sensação de que a fantasia, né, a fantasia do casamento perfeito, a fantasia da família fantástica, do vamos se amar para sempre, que isso era uma fantasia e que houve essa ruptura, e daí quando ela encontra esse rapaz, né, que era um cozinheiro que encontrou ela no terraço, daí, quando ele consegue trazer ela de volta, né, consegue trazer ela de volta no sentido de que ela saia da onda do suicídio, mas daí ela entra na coisa da vingança, né, e a primeira coisa que ela faz é transar com ele, como uma forma de se vingar, né, como uma forma de: "Bom, agora eu vou arrasar de todos os jeitos com a moral, né, desse cara que é o meu marido", né. Então, eu acho que esse filme ele vai, confrontar, né, o que que é uma relação ideal, né, e quais são as possibilidades dentro de uma relação, né. Então, ele vai aos poucos desconstruindo, né, toda a o ideal, né. Os noivos, né, vão ficando cada vez mais agressivos e loucos, né. Ela principalmente vai, né, acessa uma sombra enorme, né, e daí quando os 2 estão no máximo da sombra, vivendo aquilo no máximo da sombra, de repente, eles se olham, ele estende a mão para ela e eles entram numa coisa de uma paixão, né, de uma coisa de uma vontade de fusão que eles vão transar ali mesmo, né. E eu acho bem interessante esse filme no final, e lá a história do Pasternak no início, né, porque a história do Pasternak é uma história de uma condução, né, dessa raiva, dessa ira, de uma forma
super destrutiva, né, no sentido de que ele não dá nenhuma outra saída. Ele tem tanto talento, né, que ele criou toda aquela situação inusitada, que deve ser super difícil de armar, para na realidade, no final das contas, ele queria jogar o avião sobre os pais, né. Então imagina a figura desses pais, o que devia ser de opressora, para ele criar toda essa situação, né, onde ele vai jogar o avião sobre os pais, né. Na realidade ele se suicida, mas ele mata os pais também. Então a gente tem toda uma série de impulsos aí que são jogados, né, e encontram seu fim nesse ato de jogar o avião. Então é como uma péssima resolução de conflitos, né, é uma péssima resolução de como lidar com as situações. E eu acho que esse último, né, eu acho que interessante também que é o matrimônio, que tem a ver com a integração, né, porque o matrimônio, em nível simbólico, ele representa a integração. Então, que durante a história existe uma ruptura com aquele padrão ideal, né, mas dentro dessa ruptura profunda com aquele padrão ideal, onde eles entram em contato com a loucura completa e de repente, dentro disso, eles se reencontram, Então, a sensação que me passa é que dentro dessa última história, ele fecha com essa história, justamente nos contando, né, que quando a gente pode olhar para esse lado, incontrolável, quando a gente consegue, olhar para as coisas que nos movem, quando a gente consegue expressar essas coisas, e uma relação comporta isso, né, existe uma possibilidade de encontro, existe uma possibilidade de viver uma relação em outro nível, muito mais integrado, né. E daí, fecha como uma paixão selvagem, né, mas não uma paixão violenta. Toda violência, né, ela veio antes como uma consequência de uma ruptura, né, de uma ruptura que era necessária, né, para se revelar quem eram. Finalmente, a sensação que dá é que finalmente, depois de tudo isso, eles se encontram e agora eles sabem realmente quem é um e quem é o outro.